Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para esta terça-feira, vamos começar com a Liga Árabe, onde temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Al-Ittihad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Al-Ahly é a terceira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Al-Ittihad, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 3. Atualmente a equipe do Al-Ittihad é a 12ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para esse confronto, casa. Al-Ahly para vencer. Ainda pela Liga Árabe, temos a equipe do Al-Nassr enfrentando a equipe do Al-Sabaad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Nassr, perdeu 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Al-Nassr é a 11ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Sabaad é a 15ª colocada com 2 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al-Nassr, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Al-Sabaad. Melhor opção para esse confronto, casa. Al-Nassr para vencer. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Bournemouth. A equipe do Chelsea, que é da 2ª divisão do campeonato inglês, se encontra na 20ª posição com 2 pontos ganhos. A equipe do Bournemouth, da 1ª divisão, é a 16ª colocada com 1 ponto ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Bournemouth. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Casa fora, contando que haja uma vitória de uma das duas equipes. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Fulham é a 12ª colocada do campeonato inglês com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Tottenham é a terceira colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Plymouth enfrentando a equipe do Crystal Palace. A equipe do Plymouth, da 2ª divisão, é a 16ª colocada com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 1, perdeu 2. Já a equipe do Crystal Palace é a 11ª colocada do campeonato inglês da 1ª divisão com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Dos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, ficou uma vitória para a equipe do Plymouth e uma vitória para a equipe do Crystal Palace. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Crystal Palace para vencer. Ainda na Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Tranmere enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tranmere da 4ª divisão, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Tranmere do campeonato inglês da 4ª divisão é a 21ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester, da 2ª divisão do campeonato inglês, é a 1ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, fora. Leicester para vencer. Para encerrarmos aqui na Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Salford enfrentando a equipe do Leeds. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salford, venceu 2,
empatou uma, perdeu duas. Atualmente a equipe do Salford, da quarta divisão do campeonato inglês, é a 10ª colocada, com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds, da segunda divisão do campeonato inglês, é a 13ª colocada, com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou duas, perdeu uma, venceu duas. Essas equipes já se confrontaram por uma vez, sendo que a vitória ficou para a equipe do Leeds. Melhor opção para esse confronto, fora, Leeds para vencer. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Galatasaray da Turquia enfrentando a equipe do Molde da Noruega. O primeiro confronto entre as duas equipes, a equipe do Galatasaray venceu a equipe do Molde por 3-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, empatou uma, venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Melhor opção para esse confronto, temos 2. Primeira opção, casa, Galatasaray para vencer. E a segunda opção é partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Panathinaikos da Grécia enfrentando a equipe do Braga de Portugal. O primeiro confronto ficou com a vitória do Braga, que venceu por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, empatou uma, perdeu uma, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu uma e venceu 4. Melhores opções para esse confronto: fora, Braga para vencer ou partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Young Boys da Suíça enfrentando a equipe do Maccabi Haifa de Israel. O primeiro confronto entre as duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, empatou 3, venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, empatou 1 e venceu 4. Já que o primeiro confronto entre as duas equipes ficou no 0-0, temos 2 opções para este novo encontro. A primeira, casa, Young Boys para vencer, e a segunda é partida acima de 1,5, contando que essa partida não ficará no jogo do 0-0 e sairá gols. Vamos de 1,5 dessa partida. Copa Libertadores, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Bolívar da Bolívia. O primeiro jogo entre as duas equipes, a equipe do Internacional venceu a equipe do Bolívar por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolívar, perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, casa, Internacional para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe do Corinthians. No primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do Corinthians venceu a equipe do Estudiantes por 1-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, venceu 2 e perdeu 3 em seguidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Acredito eu que a equipe do Estudiantes vai dar trabalho para a equipe do Corinthians, já que está jogando dentro de casa e com o apoio da sua torcida. Vamos de 2 opções para esse confronto. Primeira, casa, Estudiantes para vencer. E a segunda, partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Salford versus Leeds, fora, Leeds para vencer. Pyrmont versus Crystal Palace, fora, Crystal Palace para vencer. Tranmere versus Leicester, fora, Leicester para vencer. Galatasaray versus Molde, partida acima de 1,5. Panathinaikos versus Braga, partida acima de 1,5. Young Boys versus Maccabi Haifa,
partida acima de 1,5. Internacional versus Bolívar. Casa. Internacional para vencer. Estudiantes versus Corinthians. Casa. Estudiantes para vencer.